Atos 13, do versículo 6 ao versículo 8, diz assim a palavra do Senhor: E havendo atravessado a ilha de Pafos, eles encontraram um certo feiticeiro, um falso profeta, um judeu, cujo nome era Bar-Jesus, anote isso aí, o qual estava com o representante do país, o procônsul do país, Sérgio Paulo, um homem prudente. Este chamando Barnabé e Saulo, desejava muito ouvir a palavra de Deus, mas Elimas, o mago ou feiticeiro, porque assim é a interpretação do seu nome, impedia-lhe, resistindo, procurando afastar o procônsul da fé. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus, Pai Santo e Eterno, obrigado pela Tua palavra, Senhor, pelos ensinamentos que ela nos traz. Pedimos ao Senhor que o Senhor fale a nossos corações, que o Senhor fale conosco nesta manhã, Pai. Nós queremos e nós precisamos ouvir a voz do Senhor, é a nossa oração em nome de Jesus, amém. Pode sentar, meu irmão e minha irmã. Nós estamos em espírito missionário, porque a carta de Atos dos Apóstolos é uma carta missionária. Ela registra o início da obra da igreja de Deus, quando Deus em missão por meio do seu povo leva o evangelho a ser conhecido em todos os cantos, usando a igreja de Jerusalém inicialmente, depois partindo a Antioquia, partindo por Samaria, chegando a Antioquia e de Antioquia para o mundo. Nós estamos aqui no início da primeira viagem missionária organizada por servos do Senhor. Aqui é a gênese do movimento missionário e há algumas informações bem interessantes nesse pequeno trecho que a gente leu aqui. Primeira coisa que eu queria que você olhasse com atenção para aqui, é que eles estavam navegando na ilha de Chipre. E eu sei que os irmãos lembram que Barnabé era natural de onde? Pronto. E meus irmãos, quando eu estava lendo isso, olha que coisa interessante. O trabalho missionário começa na nossa casa. Porque às vezes a gente quer ser missionário do outro lado do mundo, mas a gente perde de vista que o trabalho missionário começa com os nossos. Nós devemos avançar e pregar em todos os lugares, mas não podemos esquecer dos nossos. Estamos começando aí logo logo missões estaduais, depois missões nacionais, mas você precisa participar da obra de missões orando, intercedendo, enviando, mas você também precisa participar sendo missionário. Fomos chamados para anunciar o evangelho a toda criatura. A viagem missionária de Saulo e Barnabé inicia-se pelo lugar de origem de Barnabé. Eles viajam justamente para aquele lugar. Eles chegam em Pafos. Pafos é uma cidade costeira dentro da ilha de Chipre, que era uma região importante ali, e eles atravessam ela e chegam a Salamina. Ali em Salamina, eles vão ao encontro dos judeus anunciar o evangelho, e existe um judeu nessa cidade, que o nome dele é Bar-Jesus. Meus irmãos, Bar-Jesus significa filho de Jesus. Mas não era filho de Jesus, então guarda isso no seu coração. Ele muda, né? O pai é Jesus, Bar-Jesus, o pai é Jesus, então é o filho de Jesus, é o filho do pai Jesus, né? Simão Bar-Jonas, Simão filho de Jonas, o pai é Jonas. Mas aquele homem, apesar de ter o nome de Jesus, não era de Jesus, e o texto bíblico vai nos mostrar isso, e a gente precisa ficar atento. A outra coisa interessante nesse texto, só para a gente inicialmente ver algumas questões bem interessantes, é que havia um homem chamado Sérgio Paulo. Sérgio Paulo é o primeiro homem de grande posição política no Império Romano a se converter. Nós temos Cornélio, o grande representante militar, o primeiro gentil convertido, mas agora nós temos o primeiro líder político de grande relevância romano se convertendo. O que a gente está vendo aqui em Atos acontecer?
Deus está conquistando o Império Romano, porque Deus é Senhor sobre todas as coisas, amém? Ele era o governador de Chipre, mas ele vai se tornar senador do Império Romano em pouco tempo depois disso. Ele foi governador ali de Chipre, o procônsul era um governador, era o líder, era o representante do Império Romano ali em Chipre. Ele foi governador de Chipre ali no Império do Cláudio I, ali por volta do ano 42, 43, por aí, entre o ano 40 e 43 depois de Cristo. E se a gente parar e voltar, pensa comigo, é porque a gente fala ano 43 depois de Cristo, muitas vezes nossa mente comete o pecado de pensar que partimos ali da ressurreição em diante, mas a gente parte do nascimento. Então, se é 43, você tem que entender que o cristianismo, a mensagem do evangelho, estava sendo pregado ali há cerca de 10 anos, e ela já está chegando no coração do Império Romano, porque a palavra de Deus, ela é assim, ela se espalha, ela avança, ela alcança corações em todos os lugares. Essas são informações importantes sobre o texto que nos são apresentadas. A outra informação que nos é apresentada é que aquele Bar Jesus tinha um outro nome, que estava relacionado às suas práticas e a quem ele realmente era. Ele era um feiticeiro, então ele era conhecido como Elimas, que significa feiticeiro, mago, mágico, alguém que fazia coisas extraordinárias, sobrenaturais, encantamentos. Mas agora vamos focar, tendo todas essas informações na caixinha, vamos focar no progresso do Evangelho em meio a essas coisas, que é o que a gente vê acontecendo aqui. Eles começam a sua viagem missionária e eles começam navegando para Chipre. Eles vão anunciar o evangelho ali naquele lugar. E eles começam anunciando o evangelho entre as pessoas daquele lugar. Eles começam apresentando a mensagem da salvação, a palavra de Deus para as pessoas daquele lugar. Mas nós sabemos que naquele lugar existia também uma espécie de falsa mensagem. E nós precisamos estar muito atentos a isso, meus irmãos, porque há muitas pessoas buscando a mensagem do evangelho, e há muitas mensagens sendo apresentadas por aí, mas nem tudo que leva o nome de Jesus é de Jesus de verdade. Nem todos aqueles que falam em nome de Jesus falam pelo Espírito de Jesus. Há muitos falsos profetas, há muitos falsos pregadores, e nós precisamos estar sempre atentos a isso. Deus nos deu a sua sagrada palavra, sua sagrada escritura. Eu e você precisamos estudar a palavra de Deus com bastante cuidado e atenção. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus para não sermos enganados pelos mestres espirituais que são falsos mestres. Aliás, certa vez eu vi um comentarista falando que quando a Bíblia fala de falsos mestres, ela não tira o título de mestre. Eles de fato são mestres, e são mestres do engano, porque eles apresentam uma mensagem falsa de uma maneira tão convincente, que se você não conhecer a verdade, você vai ser enganado. Então eu e você precisamos, com cuidado, atenção e dedicação, estudar a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus, conhecer a sã doutrina, para que falsas mensagens não nos desviem da verdade do Evangelho de Cristo Jesus. Nós precisamos estar atentos, e meus irmãos, às vezes a gente pensa que a coisa é nova, mas não é. Quando o apóstolo Paulo escreve a segunda carta aos Coríntios, capítulo 11 da segunda carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo começa a falar ali pelo verso 11, mais ou menos, sobre falsos pregadores, sobre falsos apóstolos, sobre pessoas que se apresentavam como apóstolos, mas elas não eram. E nos versículos 13 e 14, se eu não me engano, ou 12 e 13, os irmãos vão lá conferir como bereanos, ele vai dizer bem assim: mas não é de nos admirarmos, porque o próprio diabo se transfigura em anjo de luz. Não é, pois, muito que os seus ministros se transfigurem em ministros de justiça, mas o fim deles será conforme as suas obras. Nós precisamos ficar atentos, porque há falsas mensagens sendo pregadas em todo lugar.
Há falsos pregadores em todos os lugares, e nós precisamos conferir se está de acordo com a palavra de Deus ou não. Eu acho muito bela a expressão de Lucas escrevendo lá a viagem missionária, quando a segunda viagem missionária de Paulo, quando ela vai nos dizer que os de Bereia, eles eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque o pessoal de Tessalônica acreditava em tudo. Olha, chegou aqui o homem, está pregando, ele disse que veio em nome do Messias, então é verdade, deve ser mesmo. Mas lá em Bereia eles diziam bem assim: peraí, ele está falando o quê, tal coisa, está onde isso, está na Escritura, vamos procurar na Escritura. Meus irmãos, e eles iam conferindo para ver se é mesmo. Para mim e para você é muito fácil, porque eu acabei de falar, olha, Paulo falou isso, está lá no capítulo 11, talvez um versículo ou dois, mas naquela época, quando Paulo dizia, ele dizia assim, está lá na carta de Isaías. Não tinha capítulo, não tinha versículo, isso é coisa nova, a gente criou isso para facilitar o estudo. Isso não faz parte da Bíblia, a Bíblia é um texto corrido. Você tem um livro de Isaías, então eles iam lá e eles folheavam o livro inteiro de Isaías, para ver se estava de acordo com o que Paulo estava pregando. Olha, falou que o Messias, não sei o que, ela pega Joel, olha Joel para ver se a promessa está lá mesmo, se é desse jeito mesmo. Os bereanos iam averiguando a palavra de Deus, estudando, para ver se era verdade mesmo. Eu e você precisamos estar muito atentos. As Escrituras já nos mostram que sempre houve, e meus irmãos, até a volta de Jesus haverá falsos profetas, falsos pregadores, falsos pastores. Não é por ter o título de pastor que alguém é crente de verdade, que alguém prega a verdade. Aliás, eu conversava recentemente com um amigo, e a gente falava sobre uma pessoa que, quando nós estávamos lá no início do ministério, era uma pessoa de muito destaque na nossa denominação. E era uma pessoa que pregava de maneira que parecia muito bíblica naquela ocasião, pelo menos para a gente. Parecia um pregador muito bíblico, mas com o passar do tempo, a mensagem bíblica foi dando lugar a uma espécie de pregação mais filosófica, sociológica, e quando a gente olha hoje, não tem mais nada de bíblico naquela vida. Parecia, mas com o tempo mostrou que não era. Eu e você precisamos estar muito atentos a isso. Hebreus nos fala muito sobre isso, a gente tem que olhar o pregador, a sua mensagem e a maneira como ele vive. Por isso é tão perigoso quando a gente começa a ser pastoreado por pastor de internet, que a gente não sabe quem ele é. A gente conhece o pregador ali e só a mensagem, e confira para ver se é bíblica. Mas o ministério cristão e a vida cristã, ele exige convívio. A gente precisa conhecer as pessoas, saber quem cada um é, saber quais são suas falhas, quais são os seus erros, quais são os seus defeitos. A gente precisa verificar se está de acordo com a palavra de Deus. A gente precisa avaliar. Porque às vezes, meus irmãos, nós estamos ouvindo e dando ouvidos a pessoas que parecem cristãs. E elas parecem, às vezes, nos apresentar uma mensagem piedosa. Mas, na verdade, ali tem o veneno da serpente misturado com a verdade de Deus. Satanás sempre faz isso. Ele sempre apresenta alternativas, propostas para todos nós. E essa é a primeira lição que esse texto nos traz. A gente precisa estudar a palavra de Deus e estar atentos à palavra de Deus, porque há gente, em nome de Jesus, ensinando coisas que são contrárias aos ensinos de Jesus. A gente ensinando por aí que tem partes da Bíblia que a gente tem que jogar de lado. Mas Jesus diz, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra jamais há de passar. Tem gente aí ensinando que a cultura mudou, a sociedade mudou, é um novo tempo, nós devemos ver as coisas de uma forma diferente. Mas a Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e o será para todos sempre. A Bíblia ensina que o que é pecado, foi pecado, é pecado e será sempre pecado. Jesus morreu para pagar o preço dos nossos pecados, não pecados de circunstância, mas pecados, porque a Bíblia apresenta como pecado. A Bíblia não mudou, meus irmãos, e nós não podemos mudar a Bíblia para atender aos anseios das pessoas. Não é a Bíblia que tem que se adequar a gente, somos nós que devemos nos adequar à Sagrada Escritura.
Então nós precisamos ter muito cuidado, muita atenção, porque há muitas mensagens sendo pregadas, mas nem todas elas são verdadeiras. Como diz a frase antiga, todos os caminhos levam a Deus. Essa frase ela é parcialmente verdadeira. Você estará diante de Deus independente do caminho que você tomar. Isso é verdade. Agora, a outra parte que essa frase não traz, e por isso ela é enganosa, é que se não for por Jesus Cristo, todos os outros caminhos que te forem apresentados e que você seguir, vão te levar diante de Deus, e você vai chegar diante de Deus para ser condenado ao inferno e à condenação eterna. Porque Jesus diz que Ele é, João 14,6, o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se você quer ir ao Pai, ao Deus que é Pai, ao Deus que é amoroso, ao Deus que é perdoador, não há outro caminho, é somente Jesus. Mas se você quer ir diante do Deus que há de condenar todos os pecadores, pode pegar qualquer atalho, qualquer caminho, porque todos os caminhos te levarão diante de Deus, mas apenas um te levará diante do Deus que é Pai amoroso e perdoador, e esse caminho é Jesus Cristo. Nós ouvimos muita gente pregando muita coisa. Há igrejas que pregam mais sobre sua autoestima do que sua condição de pecador perdido, porque eles querem que você se sinta bem consigo mesmo, mas eles não querem que você seja transformado pelo Espírito e escape da perdição eterna. Há igrejas que estão pregando mais sobre como você enriquecer, sobre como oferir riquezas dessa terra, e não pregam sobre a mensagem do Evangelho, porque o interesse é que você ache que esse mundo é tão maravilhoso, que você esqueça que no máximo, daqui a uns 100 anos você vai partir dele, e olhe lá se você vai chegar a 100 anos. Aliás, hoje eu fiquei feliz, falei mais uma vez com o pastor Elton, né? Cantaram a música, os irmãos vão lembrar, se Deus me levar antes de vocês, tem que cantar o 46 do Cantor Cristão lá, porque eu era um perdido pecador quando a graça de Deus me alcançou. Essa é a música do meu velório. Ai de vocês se não cantarem, porque de lá de cima eu verei. Brincadeira, meus irmãos, mas cantem a música. A segunda lição que nós encontramos nesse trecho da palavra de Deus é que há pessoas que estão sinceramente buscando a verdade. A gente em busca da palavra de Deus, sinceramente em busca da palavra de Deus. E aí é impossível de nós não conectarmos o movimento de oração da igreja primitiva, o movimento do Espírito Santo de Deus, e a conversão de Sérgio Paulo. Meus irmãos, a igreja estava em oração quando Deus disse: separa para mim Barnabé e Saulo. Eles voltam numa viagem justamente para a cidade de Chipre. Eles estavam em oração quando foram ordenados. Quando eles chegam em Chipre, eles vão aos judeus anunciar o Evangelho. Eles descobrem lá o Elimas, que era o assessor espiritual do procônsul. Era um homem que estava ali dando assessoria espiritual ao governador, mas aquele governador de alguma maneira ouviu falar de uma mensagem, do Evangelho, de uma verdade, e ele queria conhecê-la. Aquele homem desejava conhecer, porque o Espírito Santo atende à oração do seu povo. Quando nós começamos a orar, Deus começa a movimentar as coisas, pessoas começam a se converter, as vidas começam a ser transformadas. Então, meu irmão, não desista de orar, não desista de se movimentar em oração, porque a nossa batalha, acima de todas as coisas, é espiritual. Nós vivemos num mundo que tenta fazer com que nós percamos de vista isso. Mas é de joelhos, orando e espiritualmente clamando ao Senhor, que nós veremos grandes coisas de Deus acontecerem. Eu já contei aos irmãos aqui sobre o testemunho de Spurgeon, da sua mãe orando, e de como aquela imagem aterrorizava ele durante muitos anos, até depois de convertido. Quando a mãe dele orava e chorava dizendo: Senhor, salva os meus filhos. E ela clamava pela salvação dos filhos, mas ela dizia: Senhor, se eles não se converterem, com muito prazer serei testemunha contra eles para a sua condenação eterna. Ele ficou assustado com isso.
Eu conheci um pastor que ele disse que ele começou a orar pelo filho na adolescência, e o filho dele estava se afastando do evangelho. Não aconselho vocês a fazer, estou contando a história, tá bom? Aí você faz do seu jeito. E ele disse que um dia ele chamou o filho e fez bem assim: filho, diz um negócio para o pai. Você acha que o pai é um homem de Deus? Aí o filho fez: acho, meu pai. Você acha que o seu pai é crente convertido? Com certeza, meu pai, o senhor é crente convertido mesmo. Filho, você está seguindo um caminho que não é de Deus. Você acredita que Deus ouve a oração do seu pai? Ele fez: acredito, meu pai. Ele fez bem assim: então, filho, com todo o amor, eu vou te dizer uma coisa. Eu estou orando para que Deus mude a sua vida, mas eu estou orando para que Ele te leve desse mundo antes que você se perca. Então se endireite, porque senão você vai morrer muito cedo. E aquele rapaz disse que não tinha como ele seguir outro caminho. Hoje ele é pastor também. Ele disse: não tinha como eu seguir outro caminho, porque meu pai estava me pressionando com as orações dele. Eu tenho um outro amigo que ele é pastor, e uma vez ele contou como ele se converteu. A mãe dele se converteu já mais velha. Era uma senhora já de idade quando ela se converteu, e os filhos eram todos adolescentes. O marido não era crente, então no domingo ela ia para a igreja, convidava os filhos, e nenhum dos filhos dela queria ir para a igreja. Eles iam para o baba, eles iam jogar futebol, eles iam se divertir, o pai ia para o bar. Mas aquela senhora assumiu um compromisso de oração. E ela começou a orar de madrugada pelo seu esposo e pelos seus filhos. E ela orava muito pelo esposo e pelos filhos. E ele disse que certa feita ele estava dormindo, e ele sentiu sede no meio da noite, e ele levantou para ir beber água. Quando ele levantou para ir beber água, e ele estava caminhando para a cozinha, ele viu a mãe dele ajoelhada no sofá, chorando e dizendo: Deus, não deixa fulano perder-se e ir para o inferno. Deus, salva o meu filho. Ele disse que ele ouviu aquela mãe orando tão desesperada pela salvação dele. E ele fez de conta que não estava vendo nada, bebeu uma água, voltou, deitou. Mas ele me disse: eu não tive mais paz no meu coração depois de ver aquela oração de minha mãe, até o dia que eu finalmente fui com ela para a igreja. E lá na igreja, Jesus falou comigo. Eu fui salvo no primeiro culto que eu assisti, mas eu acho que a minha salvação se deu no dia em que eu vi minha mãe orando. Eu acho que eu me converti naquele dia. Ele me contava essa história. Meus irmãos, é inegável que o movimento de oração move corações. Deus nos deu esse instrumento, essa ferramenta da oração. E nós estamos vendo eles aqui seguindo o caminho de Chipre, a terra de Barnabé. Barnabé sai de Chipre para ir para Jerusalém, e agora ele volta a Chipre para anunciar a mensagem do Evangelho. E há um homem desejoso de ouvir a palavra de Deus, há pessoas desejosas de ouvirem a palavra de Deus, há pessoas em busca da palavra de Deus. Às vezes nós olhamos e não conseguimos enxergar isso, porque os nossos olhos espirituais muitas vezes estão fechados. A gente ao nosso redor com sede da verdade, com sede da palavra de Deus. A gente ao nosso redor precisando ouvir a palavra de Deus. Então aproveite todas as oportunidades que Deus te der de apresentar a sua sagrada palavra. Alguns anos atrás eu li a história de um repórter americano, uma história bem interessante. Ele era um repórter investigativo e ele era ateu, e a sua esposa também era ateia. Quando eles se casaram, estava tudo certo dentro de casa, e eles seguiram a sua vida sem acreditar em Deus, sem querer nada com religião. Mas a esposa dele passou por algumas experiências difíceis, e ela foi amparada por uma igreja. E um determinado dia ela chegou em casa e ela disse: meu querido, eu preciso te contar uma coisa. Eu comecei a ir para aquela igreja, as pessoas estavam orando lá por mim, por minha situação. E eu preciso te confessar que, apesar do nosso compromisso de nunca sermos religiosos, eu precisei quebrar essa promessa, porque eu entreguei minha vida para Jesus, e eu agora sou de Jesus. Aquele homem, quando recebeu aquela informação, ele falou que foi como se ele tivesse recebido um tiro no peito, a queima-roupa.
E ele começou a pensar em se separar daquela mulher. Mas ele disse que o amor era mais forte do que o incômodo. Então ele teve uma ideia brilhante. Vou provar para ela que toda aquela mensagem que eles pregam é uma mentira. E ele começou a investigar a morte e a ressurreição de Jesus. E ele fez uma longa investigação, como um repórter investigativo que ele era, sobre a morte e ressurreição de Jesus. Final daquela grande investigação que ele fez, ele entregou a própria vida a Jesus Cristo. Posteriormente se tornou também um pastor, pregador do Evangelho, um dos grandes defensores da veracidade da ressurreição de Cristo Jesus. Quando nós procuramos a verdade com sinceridade, nós encontramos a Jesus Cristo. Por isso a palavra de Deus diz que nós devemos buscar de todo o nosso coração. Buscar-me-eis e encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então você que está me ouvindo nessa manhã, se você ainda não teve esse encontro, Jesus é real e Ele quer salvar a sua vida. Ele quer mudar a sua história, a sua trajetória. Ele veio a esse mundo e a palavra de Deus nos ensina isso. Viveu entre nós, viveu como um homem despido de toda a sua glória, de toda a sua majestade. Ele veio a esse mundo porque eu e você, com as nossas escolhas ruins, ofendemos a santidade de Deus, nós pecamos contra Deus. Nós mentimos, nós traímos, nós fomos idólatras. Nós tornamos o mundo uma coisa terrível porque escolhemos caminhos ruins. O resultado das nossas escolhas ruins foi a separação de Deus em termos de relacionamento. Passamos a ter uma relação ruim com Deus e o mundo sofreu e sofre até hoje as consequências dessa nossa relação ruim com Deus. O nosso pecado ofendeu a santidade de Deus e tornou impossível a nossa relação direta com Deus. Então Deus, que é rico em misericórdia e graça, Ele enviou o seu Filho unigênito. Deus de Deus, verdade de verdade, Senhor de todas as coisas. Aquele por meio do qual tudo que foi feito é visto e conhecido. Aquele que mantém e sustém todas as coisas, Jesus Cristo. E Ele nasceu da Virgem Maria, porque Ele nasceu por obra do Espírito Santo de Deus. Filho de Maria e de José, cresceu como um pobre filho de carpinteiro. Jesus cresceu sem as honrarias que os nossos têm, mas em toda a sua vida Ele viveu em santidade. Ele nunca ofendeu a santidade do Pai, porque Ele nunca pecou. Ele é o único de todos os homens de toda a história que obedeceu toda a palavra de Deus. Cuidado quando você vê alguém pregando que Jesus quebrou o Antigo Testamento. Isso é mentira. Jesus mesmo disse que Ele não veio abrogar, Ele veio cumprir o Antigo Testamento. Em momento nenhum Jesus quebrou, Ele cumpriu, Ele obedeceu. Se Jesus quebrasse o Antigo Testamento, Jesus tinha pecado. Ele tinha sido pecador, porque eu e você quebramos o Antigo Testamento todas as vezes que pecamos. Jesus veio cumprir, Ele é o cumprimento. E Ele cumpriu tão bem, que a sua vida de santidade é o suficiente para que eu e você encontremos o perdão de Deus. Ele foi injustiçado por nós, seres humanos. Foi crucificado sem pecado algum. Mas a sua morte injusta gerou para nós, os que cremos em Jesus, justiça diante de Deus. Então, por meio de Jesus, nós podemos chegar a Deus, porque Ele é a verdade de Deus. Por meio de Jesus, nós podemos encontrar perdão dos nossos pecados, porque Jesus Cristo nos perdoa. Ainda que nós tenhamos dificuldade de nós mesmos nos perdoarmos, Jesus Cristo nos perdoa de todo pecado. Quando Jesus estava diante, por exemplo, daquele homem aleijado, levado pelos seus amigos, Jesus olhou para aquele homem e disse: os teus pecados estão perdoados, porque Jesus tem poder de perdoar os nossos pecados. E como nos apresenta a palavra, se Deus é por nós, quem será contra nós?
Quem intentará acusação contra os filhos de Deus? É Ele mesmo quem os justifica, quem os perdoa, é Ele mesmo quem nos purifica. Não cabe mais condenação a nenhum dos que entregaram a sua vida a Jesus. Essa é a verdade, essa é a mensagem mais importante que nós temos a apresentar às pessoas nesse mundo. Porque, meu irmão, se você vai ser rico ou pobre, tanto faz, porque essa vida vai passar tão rápido. E nenhuma das suas riquezas vai com você. Se você botar dentro do caixão suas riquezas, tenha certeza que em algum momento alguém vai abrir e vai tirar tudo. Porque as suas riquezas podem até ser enterradas, mas você não leva para o outro lado. Se você é feio ou bonito, tanto faz. Porque o que você é hoje não é o que você será na eternidade com o Senhor. Aqueles que estão em Cristo têm a beleza do Senhor dentro de si, e essa é a verdadeira beleza. Tem tanta gente gastando toda a sua vida para satisfazer os outros. Padrão estético perdido, um padrão estético de um mundo que está perdido, quando a verdadeira beleza é daqueles que conhecem a Cristo Jesus, o nosso Senhor. A beleza que não pode passar, que não pode acabar, que não envelhece, que não se desgasta, que não se perde, é a beleza da presença de Jesus dentro do nosso coração. Se eu e você seremos abraçados, ou se sofreremos rejeição, o que importa? Se Jesus Cristo é aquele que nos abraçará para toda a eternidade, e lá com Ele não haverá mais choro, nem dor, nem lamento, nem sofrimento. Nós precisamos nos lembrar, meus irmãos, que apesar das coisas dessa terra terem o seu valor e serem importantes, elas são passageiras, muito breves. Mas a nossa mensagem não é só sobre essa terra. A nossa mensagem é sobre uma verdade que perdurará por toda a eternidade depois dessa terra. Então, se você verdadeiramente busca a verdade é Jesus Cristo, e Ele pode mudar a sua vida. Terceira e última lição que esse texto nos traz, é que há pessoas que estão em sincera busca da verdade, mas elas estão sendo enganadas. Sinceridade não é sinônimo de verdade. Muitas vezes eu e você pensamos que o fato da pessoa ser sincera é o suficiente, mas não é. Sinceridade não leva ninguém ao céu, é Jesus Cristo que leva a gente para o céu. Não, mas fulano busca a Deus com toda a sinceridade e pode estar sinceramente enganado, pode estar sinceramente errado. E se não está em Jesus, está sinceramente errado. Há falsos pregadores, há falsos profetas, há falsas mensagens, e nós precisamos estar atentos a isso, e elas são obstáculos. E aqui há uma outra verdade: há obstáculos à nossa conversão, porque o nosso inimigo, o diabo, trabalha para conturbar a nossa caminhada. Você já percebeu que quando você quer ir para a igreja, tudo dá errado? Você acha realmente que é coincidência? Você já percebeu que quando você faz um propósito de oração, aparece um bocado de coisa errada para você não orar, um bocado de distração? Você realmente acredita que essas distrações são fruto do acaso? Você já parou para pensar que quando você resolve fazer um jejum, aparece gente com as comidas mais gostosas do mundo? Dá aquela fome terrível. Você acha realmente que aquela pessoa fez aquela comida do nada, por acaso? Meu irmão, se você acredita nisso, você está pior do que gente que acredita em Papai Noel. É mais fácil acreditar em Papai Noel do que acreditar que é o acaso que está fazendo esse movimento para te impedir de crescer espiritualmente. Você já percebeu como aparecem várias preocupações quando você está estudando a palavra de Deus? Às vezes você está na igreja aqui, do nada você começa a lembrar de várias coisas na hora da mensagem, para você se distrair. Aí você diz assim: não, é porque minha mente está cheia de ideias, é porque eu tenho muitos compromissos. Não, é porque Satanás está tentando atrapalhar você de ouvir a palavra de Deus. Presta atenção nessa verdade. O Bar Jonas, ele estava ali junto ao procônsul.
O trabalho dele era afastar o procônsul da fé em Cristo Jesus. Ele tinha o nome de Jesus, mas ele queria impedir que Sérgio Paulo conhecesse a Jesus. Ele tinha o nome de Jesus, mas ele queria afastar Sérgio Paulo da presença de Jesus. Meus irmãos, o mesmo Espírito que operava na vida do Bar Jonas é o Espírito que opera hoje, tentando nos distrair. É aquela situação, quando alguém está passando por uma necessidade, sempre aparece alguém oferecendo alguma coisa para você fazer, para aquilo ali se esvair, sem Jesus entrar na história. Olha, de repente você tomar um banho de folha, você não precisa mais, não vai ter mais o problema. Olha, se você fizer tal ritual, não vai acontecer mais. Olha, se você acender tal vela por tantos dias, não vai. E as pessoas aparecem com essas alternativas. Mas deixa eu te falar um negócio. Há alguém que pode resolver todos os seus problemas. Esse alguém se chama Jesus Cristo. Ele é a única resposta para os nossos problemas. Mas o diabo vai oferecer respostas alternativas o tempo todo. Jesus Cristo é a verdade, mas haverá obstáculos na nossa caminhada. Ninguém pensa que a jornada cristã será sem obstáculos. Há obstáculos antes da sua conversão e haverá após a sua conversão. Os obstáculos são colocados pelo diabo porque ele quer nos fazer pararmos. Ele coloca gente na nossa vida para nos desanimar. Quantas vezes alguém se converte, começa a se animar, a se envolver com a igreja, aí encosta uma pessoa que diz que é irmão, mas não é, e começa a falar mal da igreja. Tem tanta coisa para falar mal, mas começa a falar mal da igreja, só mal da igreja, e é para o novo convertido. E acha que está fazendo isso porque é crente. Não, você está fazendo isso porque você está emprestando sua boca ao diabo. Presta atenção, meus irmãos, não há oposição na igreja, além da oposição de Satanás. Se você pensa na igreja como um ambiente em que tem que ter a situação e oposição, você está pensando pela mente do diabo. A palavra diabo é aquele que divide. Na igreja há unidade, Deus abençoa a unidade, porque um reino dividido não pode prevalecer, é o que a palavra de Deus ensina. Então, se qualquer um de nós tem uma mente em que a igreja deve ser um ambiente dividido, nós estamos sendo orientados por Satanás. A igreja deve ser um ambiente de unidade. Nós convergimos para o mesmo propósito. Nós devemos andar juntos. Estava lá uma tentativa de divisão. E quantas pessoas se desanimam porque dão ouvidos a essas vozes. E aí o diabo fica feliz porque ele conseguiu tirar mais um. Porque o propósito do diabo, que já está condenado, é que você desça para o inferno junto com ele. É o que a Bíblia ensina. Então ele fará de todas as formas para gerar divisão, desânimo, para te desestimular, para te afastar da fé, para te afastar do Senhor Jesus Cristo, do povo de Deus e da caminhada cristã. Assim ele fez ali com relação a Sérgio Paulo. Estava ali dentro. Era um judeu. Olha, Jesus é judeu, o Messias vem dos judeus, a verdade vem dos judeus. Era um judeu, o seu nome apontava para Jesus, mas a obra que ele realizava era uma obra contra Jesus Cristo. Ele se opunha a Jesus Cristo. Meus irmãos, nós precisamos estar com os nossos olhos atentos a essa verdade. A verdade de que Jesus Cristo tem uma mensagem, mas há obstáculos colocados pelo inimigo em todos os lugares, até dentro da igreja. Às vezes você vai encontrar gente na igreja que é para provar se você realmente é convertido ou não. Tem gente na igreja que vai ser uma bênção na sua vida. Tem gente na igreja que você se aproxima e você sai mais santo. Mas deixa eu te dar um conselho. Se você se aproxima de alguém na igreja e depois do convívio com essa pessoa você se torna crítico, ofensivo à igreja, a igreja passa a ser vista como uma coisa ruim, se afaste dessa pessoa, porque ela não é uma pessoa usada por Deus. Porque a igreja é o projeto de Deus, é a família de Deus. E qualquer visão
errada da igreja, ela não vem de Deus. Qualquer espírito sectário na igreja não vem de Deus. O nosso espírito é um espírito de amor, de fraternidade, de unidade. O nosso espírito é um espírito de compaixão, de graça. Nós olhamos para as pessoas caídas no pecado com amor e nós tentamos consertar. Nós sofremos junto com o sofrimento do nosso irmão. O espírito verdadeiro é esse: chorar com os que e se alegrar com os que. Mas tem gente que inverteu o negócio e chora com os que se alegram e se alegra com os que choram. Às vezes a gente vê isso. Então o diabo bota obstáculos para tentar impedir o avanço da obra de Deus. E eu e você precisamos estar muito atentos a isso. E os obstáculos às vezes são dentro da igreja. Os obstáculos às vezes são por falsa mensagem. Os obstáculos às vezes são sociais. Imagina, o governador romano, a exposição, o obstáculo social àquela conversão. Imagina, a pessoa que vem de uma família tal, a família toda é assim. Eu me lembro de um rapaz que eu conversava com ele. E a gente trabalhava sobre a vida espiritual, e a gente falando sobre batismo, ele disse bem assim: eu não posso me batizar, porque como vai ficar meu pai se eu me batizar? Às vezes o obstáculo é esse, é familiar. Mas a igreja que ora vence os obstáculos, porque Deus ouve a oração do seu povo. O crente que ora vence os obstáculos, porque Deus ouve a oração do seu povo. Então nós precisamos estar atentos. Atentos como povo, como igreja. Atentos porque o nosso adversário anda em derredor. Ele quer tragar quem ele puder tragar, e a palavra de Deus nos ensina isso. Mas quando nós estamos juntos como povo de Deus, ele nada pode nos fazer. Então andemos em unidade de fé. Andemos atentos à verdade e à verdadeira mensagem do Evangelho. Andemos como povo de Deus preocupados com a nossa vida espiritual, com a nossa condição de oração. Andemos como povo de Deus atentos à necessidade espiritual daqueles que nos cercam, daqueles que às vezes sentam do nosso lado. E do mesmo jeito que há pessoas que nos afastam, há pessoas que nos aproximam. Eu já ouvi algumas pessoas dizerem: olha, eu cheguei na igreja e eu estava tão mal, mas chegou uma senhora, me abraçou, me acolheu com tanto carinho, e aquilo mudou a minha vida, e eu voltei, e eu conheci o Evangelho por causa daquele acolhimento e daquele carinho. Então estejamos atentos, porque a gente às vezes entra e sai, mundo virtual, a gente não olha mais para o lado, a gente só olha para o celular, senta na mesa do celular, e a gente perde de vista as pessoas ao nosso redor. Sejamos acolhedores com essas pessoas, porque nós podemos ser o instrumento de Deus, como Paulo e Barnabé foram o instrumento de Deus para a conversão de Sérgio Paulo. Eu e você podemos ser instrumentos de Deus para a conversão de muitas pessoas. Que o Senhor nos dê sabedoria para vivermos a unidade da fé, vivermos integralmente unidos ao Senhor. Que nós possamos investir na nossa vida espiritual, na disciplina espiritual, leitura da palavra, oração, jejum, culto ao Senhor, consagração da nossa vida ao nosso Deus. Que nós estejamos atentos às batalhas espirituais, que nós estejamos preocupados com todos aqueles que ainda não conhecem Jesus, que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações.